Vamos falar de um tema importante que é a saúde, de um problema que ainda assusta milhões de pessoas em todo o mundo. Claro, o coronavírus continua no centro das atenções de todos nós, mas hoje nós vamos falar de um outro vírus que há mais ou menos 30 anos também causou grande apreensão mundial, o HIV, transmissor da síndrome da imunodeficiência adquirida, mais conhecida como AIDS. Esse é o tema do Você e o Doutor de hoje, com o médico de família Antônio Spreusser, ao vivo conosco via internet. Pois é, estima-se que 900 mil brasileiros estejam infectados pelo HIV. E como sempre, a nossa principal arma contra esse inimigo é a prevenção. E essa prevenção começa com a informação segura, não é isso, César? Exatamente. Doutor Spreusser, nossa primeira pergunta. Você poderia nos informar qual é a situação da AIDS no Brasil hoje em dia? Então, César Filho, como você acabou de falar, a AIDS é uma doença e esse vírus ele está presente no mundo inteiro. Só para ter uma ideia, 38 milhões de pessoas são portadoras do vírus e tem um número assustador. 8 milhões não sabem que são portadores. E aqui no Brasil é a mesma coisa. Nós temos aproximadamente 900 portadores do vírus, mas 135 mil são portadores e também não têm diagnóstico, não sabem que tem o vírus. E nós sabemos que com o tratamento moderno, a doença fica sob controle. Isso é que é importante. Pois é, muita gente não sabe, né, doutor? Agora explica pra gente como que o vírus do HIV ele age no nosso organismo. Então, Ticiane, eu vou mostrar uma arte para vocês, mostrando que a hora que o vírus entra na corrente sanguínea, ele tem prioridade para matar os glóbulos brancos. E desses glóbulos brancos que vocês estão vendo, o vírus é o verdinho, ele ataca aquela célula branca, que é o linfócito T tipo CD4. E ele destrói a imunidade. Então, o vírus ele tem uma preferência pelos glóbulos brancos e deixa você sem imunidade nenhuma. Por isso que o nome da doença é a síndrome da imunodeficiência humana, porque você fica sem resistência nenhuma. Doutor Spreusser, eu me lembro, em 1984 ou 1985, por aí, eu estava apresentando TV Mulher e noticiei a morte do Marquito, em Nova York, um brasileiro que fazia muito sucesso, inclusive internacional, que tinha sido vítima da AIDS. Mas até hoje, muita gente, muito tempo se passou. Muitas pessoas têm dúvidas de como o HIV é transmitido. Quais são as formas de transmissão? Então, isso foi muito boa a sua pergunta, porque eu vou mostrar uma outra arte para toda a população saber o que não transmite o HIV. Porque todo mundo tem medo, né? Então, o HIV não é transmitido por abraço, aperto de mão, saliva, espirro, talher, banheiro público, maçaneta, torneira, até picada de inseto. Todo mundo pensa, né? Então, agora está claro isso daí. Agora, ele é transmitido por que mecanismos? Que também é muito importante saber. O principal mecanismo que ele é transmitido é o relacionamento sexual desprotegido. Fluidos e tecidos corporais, a gravidez, na hora do parto e até na amamentação. Por isso que é importante fazer o diagnóstico precoce da doença, porque existe tratamento eficaz. Aliás, o Brasil está de parabéns. Desde 1996, o Brasil é um dos países que mais trata a AIDS no Sistema Único de Saúde. Agora, doutora, a gente sabe que a camisinha é a maior arma, né, na luta contra a AIDS. Mas hoje em dia existem medicamentos que podem ser tomados como prevenção, não é? O que tem assim de mais moderno hoje em dia no tratamento dessa doença? Então, como eu acabei de falar, o Brasil é um dos países que mais trata AIDS de graça no SUS, né? E a gente tem, tanto assim, atualmente, o que acontece? Quando você sabe que você não tem HIV, mas que você vai ter contato com uma pessoa que tenha, você pode fazer a profilaxia pré-exposição. Então, você já começa a tomar um coquetel de antirretroviral antes de se relacionar. E também tem uma ótima notícia. Imagina que você se relacionou com alguém e você sabe que essa pessoa tinha e tem o HIV. O que você faz? Você faz também a prevenção e a profilaxia pós-exposição. Você tem que começar a tomar o remédio nas 72 horas após o relacionamento, até 28 dias. Então, isso, o seu médico, o posto de saúde, o SUS, vai te orientar a fazer. E o Brasil atualmente trata os portadores com a doluclotuzida, que é um dos antirretrovirais mais famosos do mundo, de graça. Isso é muito importante.
importantes. Doutor Antônio Spreuser, eu me recordo quando logo que surgiu, não é, o HIV, as pessoas contaminadas pela AIDS, muitas eram as dúvidas, assim como aconteceu também e está acontecendo ainda com relação ao coronavírus, porque era algo totalmente novo, não é? Agora, nem todo mundo que é infectado pelo HIV acaba manifestando a AIDS, como o senhor disse. Por que que isso acontece? Por que que o diagnóstico precoce é tão importante nesse caso? Então, eu vou mostrar para vocês como que funciona a infecção pelo HIV. Vou chamar uma arte também para espelhar esse caso para vocês, mostrando que existem 3 fases do HIV. A primeira é a infecção aguda, a segunda é a latência clínica e, por último, o paciente desenvolve a doença chamada AIDS. A infecção aguda ela pode durar até 4 semanas após a infecção, com febre, suor, emagrecimento, dor de cabeça e garganta, manchas avermelhadas e coceira. Depois desse período, o paciente vai entrar num período chamado latência clínica, que pode durar de 8 a 10 anos. Nessa fase, o vírus vai se multiplicar no organismo, mas o paciente está bem, não tem muitos sintomas, já passou aquela fase. Dependendo dessa briga entre a defesa e o ataque, você vai desenvolver a doença propriamente dita. E o paciente fica propenso a infecções oportunistas, tuberculose, neurotoxoplasmose, cândida e algum tipo de câncer. Então, essas são as 3 fases da doença, essas são as 3 fases do vírus, e é muito importante fazer o diagnóstico precoce, como eu tenho falado, porque você vai ter uma vida normal, qualidade de vida normal se fizer o tratamento certo. Então ficou claro, né, doutor? Prevenção, essa é a nossa maior aliada contra o HIV, não é isso? Muito obrigada, Isso, viu? Nada, boa semana para vocês. Olha, eu tava morrendo de saudade de você. Muito obrigada por sua aula aqui. A gente sempre aprende muito com você, por todas as suas orientações aqui, que são sempre muito boas. Um beijo, Obrigado, doutor. Tícia. Obrigada. Outro.